E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista parece ser fraco, mas é muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Kang, um grande lutador que acumulou 432 vitórias e apenas 18 derrotas na sua carreira, ganhando o título de Senhor Perfeito. Porém, após sua vitória ele anuncia que essa seria sua última, se aposentando. Isso porque sua saúde já estava bastante frágil por causa das lutas. Ele mostrou um talento divino nas artes marciais desde pequeno. Com isso treinou vários tipos de artes marciais modernas, conseguindo seu primeiro cinturão em apenas 3 anos depois da sua estreia como um atleta, sendo um campeão invicto com uma taxa de vitórias esmagadoras, batendo vários recordes. Mas após 30 anos nessa carreira, pelo grande estresse do seu corpo, ele não conseguia mais lutar. Mesmo querendo muito ainda continuar, seu corpo não aguentava mais, e logo ele acaba encontrando seu fim. Mas para sua surpresa ele foi reencarnado em um mundo de artes marciais, agora sendo conhecido como um jovem mestre chamado de Leon. Ele ficou fascinado com a Era de Ouro Murin, onde grandes mestres de artes marciais lutavam em batalhas contra seitas. Com seu conhecimento da sua vida passada de várias batalhas, ele consegue fazer treinamentos sozinho para fortalecer seu novo corpo. Mas diferentes da sua vida passada neste novo mundo, ele possui poderes que nunca acreditou existirem. Como ele não conseguiu concluir todos seus desejos da sua vida passada, neste novo mundo onde a vida e a morte são decididos simplesmente pela força, ele pode conseguir tudo o que quiser. Com isso agora ele está decidido que não será abalado por nada e vai fazer seu nome ser reconhecido novamente, e ele vai fazer isso acontecer através das artes marciais modernas do Senhor Perfeito. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Ludo. Ele vivia no subúrbio onde moram os descendentes de criminosos, chamados de nativos pelas pessoas ricas. Ele frequentemente ia vasculhar o lixo das pessoas além da fronteira, pois encontrava coisas muito boas para vender. Porém, por causa disso ele ficou conhecido como baderneiro de lixões, sendo odiado até pelas pessoas do subúrbio. Ele é um órfão que foi acolhido por Lecto, que se tornou seu novo pai. Suas mãos eram pretas desde muito pequeno. Às vezes elas doíam muito e também os olhares das pessoas de desgosto e feiura acabaram com sua mentalidade quando era uma criança. Por sorte Lecto o encontrou e o deu um par de luvas. Isso lhe ajudou muito. No subúrbio existe um lugar chamado de abismo onde é um grande lixão. Dizem que no fim todos os lixos são jogados no abismo, até mesmo as pessoas que cometeram crimes. O seu verdadeiro pai foi jogado dentro deste lugar e nunca mais foi visto, e sua vida começa a mudar quando um dia, ao retornar para sua casa, ele se depara com seu pai bastante ferido. Logo em seguida ele acaba sendo capturado pela polícia como infrator pelo crime de assassinato, onde como punição seria jogado dentro do abismo. No final todos olharam com desprezo para ele, acreditando ser um assassino igual seu pai, onde até mesmo aquela que ele acreditava ser sua melhor amiga acreditou que ele era culpado. Antes de ser jogado ele jura retornar e matar todos os humanos. Porém o fim do abismo não foi seu fim, mas na verdade o que tinha lá era bem pior, pois existiam monstros criados dentro da imúndice do lixo, e agora Ludo sem escolhas vai ter que sobreviver a todo custo a esse inferno e assim se tornar mais forte para conseguir retornar e se vingar de todos os humanos que jogaram ele no lixo mesmo sendo inocente. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Deor, filho de um poderoso rei, porém a sua mãe era apenas uma camponesa. Um dia seu pai chega para ele e pergunta se ele gostaria de se tornar um rei, porém seu pai faz uma pergunta a ele se fosse para escolher entre sua família e amigos ou seu povo para salvar, qual ele escolheria, mas Deor não saberia qual escolher. Com isso seu pai fala que o rei tem que tomar uma decisão. Alguns anos depois ele começou a treinar esgrima, porém os outros membros da realeza ficam infernizando sua vida por ele ser um príncipe de sangue plebeu, e com isso ele não é capaz de usar magia, onde apenas quem consegue usar magia pode se tornar um poderoso guerreiro. Mas após falarem mal da sua mãe ele rapidamente mostra suas incríveis habilidades com a espada. Logo após isso o seu pai convoca todos seus filhos para comparecerem à sua convocação, e logo que Deor chega na sala onde todos estão, rapidamente começam a falar mal de sua mãe e dele por ser um príncipe camponês onde ele não tem chance nenhuma de alcançar o trono. Após escutar todos esses insultos ele jura que vai provar seu valor a todos e vai ganhar poder, e com isso vai fazer que todos implorem por misericórdia debaixo dos seus pés. Após o rei comparecer ele fala que todos da sua linhagem podem reivindicar a coroa, até mesmo bastardos, onde se for aceito pela coroa terá que governar como próximo rei. E agora começa uma corrida para quem vai se tornar o próximo rei, e como Deor não consegue usar magia ele depende apenas da sua inteligência e persistência para provar para todos que ele é digno de governar como rei, com isso mostrar para todos que estavam
estão errados. Contudo, demônios mortíferos e conspirações começam a aparecer e ameaçar a humanidade. Com isso, Deor tem que usar todas suas habilidades para proteger o reino que o ridicularizou. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com um jovem garoto conhecido como Shin, que era maltratado frequentemente por delinquentes em sua escola atrás de dinheiro, e como ele é fraco não consegue revidar. Um dia ele acaba se encontrando com um misterioso homem que estava procurando seu colégio. Ele fala que Shin é um covarde por nem tentar acertar um soco neles e por isso ele sempre vai levar uma surra, e nos últimos dias os delinquentes estão pedindo muito dinheiro e ele não sabe como vai conseguir. E pouco tempo depois, quando ele retorna para sua sala de aula, ele acaba descobrindo que a misteriosa pessoa na verdade é seu novo professor substituto, e rapidamente ele percebe que Shin está na sua sala e começa a rir dele por ter tomado uma surra antes, e por causa disso um dos delinquentes acaba gritando com ele para começar a aula, mas ele apenas ignora, e com isso todos começam a acreditar que seu novo professor é um covarde. Quando a aula acaba, Shin retorna para sua casa e ele acaba encontrando um pôster de uma academia de luta. Com isso ele vai atrás em busca de ficar mais forte. Enquanto estava caminhando, ele acaba se deparando com seu professor, que estava brigando com algumas pessoas, e ele acaba descobrindo que ele é muito forte e tem incríveis habilidades de luta, derrotando seus oponentes facilmente. No outro dia, quando ele retorna para a escola, ele acaba apanhando para os delinquentes novamente e tem que entregar o dinheiro para eles. E por ter ficado todo machucado, todos ficam falando dele na escola, e com isso ele decide apenas tirar a sua vida, mas seu professor acaba aparecendo e fala que vai ajudá-lo, mas por causa de alguns eventos eles dois caem de cima do prédio, e é neste momento que o professor mostra sua incrível força, onde ele era um assassino que tinha aperfeiçoado as 9 artes marciais e estava se escondendo após uma grande missão, e agora Shin inicia uma nova jornada para aprender a lutar para não ser mais um fraco e com isso se vingar daqueles que tentarem machucar ele novamente. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Yuto, que um dia enquanto estava dormindo ele acaba escutando uma voz chamando ele de mestre. Quando ele olha ao seu redor, ele percebe que tem uma estranha carta ao seu lado, e quando a pega ele descobre que a voz veio dessa carta, e rapidamente ele vai perguntar aos seus pais se eles sabem o que seria isso, e quando Yuto mostra a seu pai, ele descobre que ele foi escolhido para ser candidato a Rei Demônio da próxima geração, onde essa carta é uma arcana do Rei Demônio, e dentro do baralho de tarô existe várias cartas, porém só existe duas de tipo superiores às arcanas, e a que escolheu ele é uma das melhores, e com isso ele acaba descobrindo que seus pais trabalham para demônios, mas Yuto de começo acha que é tudo uma brincadeira, até que seu pai fala que ele fez um contrato com um demônio e mostra seu poder, e sua mãe também. Como humanos não podem se tornarem demônios, isso foi uma grande surpresa para eles, Yuto ser escolhido, e agora ele tem que se transferir para o colégio de magia Jinsei, onde todos os candidatos a Rei Demônio frequentam, onde a nobreza domina. Após Yuto descobrir tudo isso, ele ficou realmente animado com esse novo mundo, e no outro dia ele já se transfere para esse colégio. Como ele tem uma barreira mágica, é desconhecido pelas pessoas normais, e logo na entrada o olhar de todos ao seu redor viram para ele por ser um humano, e rapidamente um dos alunos começa a chamar ele de um fraco lixo, que nem devia ter vindo para essa escola, e após alguns eventos, eles acabam brigando, e com isso uma garota acaba ajudando Yuto. Logo após isso ele acaba descobrindo que a fonte de seu poder é as mulheres, onde o seu nível de poder fica imenso, e ele também pode aprender qualquer tipo de magia instantaneamente e absorver poder mágico infinitamente ao ter contato com suas servas. E agora Yuto, um humano, está decidido que vai encontrar várias mulheres para desafiar os mais fortes demônios da nobreza para ser o próximo Rei Demônio.